Hoje a gente vai começar a Tfilat Rebbe, que se chama, e depois que a gente leu todas as brachot da manhã, que a gente agradece a nossa existência, a gente pediu na última brachá para que a gente possa ter uma ajuda, uma intervenção divina para a gente vencer o Yetzer Hara, algo que não é muito comum, porque Deus, a única coisa que Ele pede da gente é para a gente fazer a nossa parte, e mesmo na parte que condiz a nós, a gente pede, Deus, ajuda a gente a fazer direito. E a gente tem um exemplo para isso, quem lembra? Você tem um professor na sala de aula. O bom professor, ele espera que os alunos entendam a matéria, passem na prova, tirem notas boas, apesar que a prova é difícil. Na época do coronavírus não vale essas regras de tirar nota boa, não quer dizer nada. O cara que até o corona tirava 0, depois do corona tirava 10. Acabou o corona, ele esqueceu de novo a matéria. Vou aproveitar aqui os alunos. Eu sei que não é teu caso. É ou não é? Você tira 10 de qualquer jeito, não é? Ele é 10. Ele é bom. Então, o exemplo que a gente deu foi, imagina que o professor, um dos alunos na classe é o próprio filho dele. Então, ele quer que todo mundo se dê bem, mas o filho dele quer que se importa um pouquinho mais. Então, Hashem, ele quer que a gente se dê bem. Mas a gente pede, Ehi Ratzon, seja a sua vontade, que a tua vontade esteja conosco, que apesar que você nos incumbiu da gente ir lá e fazer o nosso papel e vencer o Yetzer Hara, somos filhos. Não é para dar um desconto, mas dá uma ajuda, dá uma força para que a coisa funcione. E como o Talmud diz para a gente, se não fosse a ajuda de Hashem, quem conseguiria vencer o nosso instinto? É muito difícil, ele é forte. Então, com a ajuda de Hashem, a gente pede a ajuda dele, a gente consegue vencer o nosso Yetzer Hara. Então, esse é um pedido introdutório para o nosso dia que está por começar. Depois disso, tem um acréscimo. Uma brachá parecida com essa, ela não tem Baruch Atah nem no início nem no final, é um Yehi Ratzon, seria uma tefilá, pedido. Quando começa com Baruch, chama brachá. Quando não tem Baruch, Yehi Ratzon, por exemplo, então é uma tefilá, é um pedido. Por que se chama Tfilat Rebbe? Porque o Talmud, ele traz para a gente que o Rebbe, quem é o Rebbe? É o acrônimo de Rabbi Yehuda Anassi, o Rabbi Yehuda Anassi, que foi o autor, compilador de toda a Torá oral, chamada Mishnah. Isso foi no ano 90 da Era Comum. Esse é o Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda, o príncipe. Então, ele fazia essa reza. Ele fazia, não obrigou ninguém a fazer, mas ele fazia. Se você escuta até o mestre fazendo, o mestre dos mestres fazendo essa reza, deve ser que funciona, deve ser boa. Então, foi introduzida também na reza essa tefilá dele. E essa tefilá, ele não colocou uma nova brachá. Era simplesmente um pedido a Deus que ele fazia e foi introduzido na reza. E um detalhe que distingue essa brachá da brachá anterior, principalmente, é que é uma brachá conjugada no indivíduo singular. É um pedido para mim. Então, aqui a gente já vê uma ideia que a gente, muitas vezes, na tefilá, a gente pede de maneira geral. Deus é aquele que cura, Deus é aquele que dá parnassá, nos perdoe, etc. Tem algumas tefilot que a gente fala no singular. E a diferença, na verdade, é de quão sério, de quão pessoal você vai levar aquilo. Então, quando a gente pede para Deus nos afaste do mal vizinho, mas na linguagem genérica, é uma reza. Quando a gente pede agora de maneira no singular, é uma ajuda, não somente Deus, ajude o povo de Israel a vencer as forças negativas. Eu quero para mim. Eu quero uma ajuda individualizada para mim. E por isso é chamado de Tfilat Rebbe, que era uma tefilá que ele fazia, não pediu para ninguém fazer. Mas alguém deve ter ouvido ele rezando e colocou lá e falou, bom, se ele faz, deve funcionar. Então, vamos ver o que diz essa tefilá. Então, a gente começa dizendo, Yehi Ratzon milfanecha, que seja a vontade perante você, Hashem. Hashem Elokai velokei avotai. Quem conhece esse Elokai velokei avotai, a gente tem o início da Amidá que é parecido. Como a gente fala? Elokeinu velokei avoteinu. Nosso Deus e Deus nossos antepassados, nossos patriarcas. Aqui você está dizendo Elokai, o meu, não nosso, o meu Hashem e o Hashem dos meus avotai, dos meus, não dos nossos, sim dos meus antepassados. Shetatzileni ayom, que você possa, Hashem, tatzileni, salve a mim, hoje, o bechol yom, e a cada dia, meazei panim. O que é az panim? Lembra? Az panim?
Panim é rosto, as panim é folgado, falente. Em português se traduz como cara de pau. Na linguagem mais... em hebraico se fala chutzpan, em Yiddish fala chuspe, quem já ouviu falar, e audacioso seria essa coragem. Me salve desses audaciosos. Vamos explicar o que quer dizer. O meazut panim, e que eu não seja audacioso. Quer dizer, me salve dos outros, mas que eu também não haja dessa forma. Arrogância. Arrogância em hebraico se usa mais como bal gavá. Mas tá na mesma família, não tá longe. A arrogância leva a conduta de ser aspanim. A arrogância é mais um sentimento, certo? A pessoa é arrogante, a pessoa se sente orgulhosa, arrogante. O aspanim é a maneira que ele trata os outros. Então, vamos ver o que é aspanim. Onde surge a palavra aspanim na nossa literatura? Então, nós temos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, aspanim lageinom. Não tem frase melhor. Que o cara de pau para o inferno. Você não tem essas frases tão comuns no Talmud dizendo vai para o inferno. Pode dizer, não tem uma parte no mundo vindouro. De uma maneira mais sutil. Está muito claro. Aspanim, lageinom. O cara que é cara de pau, lageinom. Que vai para esse é o lugar dele. Esse é o lugar dele. Certo? Uma frase um pouco pesada. Vamos ver depois, a gente vai voltar e ver como a gente pode usar esse traço de caráter de maneira positiva. Ao invés da gente eliminar ele, mas tem momentos que a gente precisa ser corajoso, ser audacioso. Mas a interpretação simples da Mishnah é que ele merece estar nesse lugar. Depois, nós temos uma das 3 características do povo judeu. Assim está descrito, o povo judeu tem 3 características, que é Baishanim, Rahmanim e Gomlei Hassadim. Traduzindo, Baishanim seria o contrário do arrogante. Pessoa humilde. Rahmanim, misericordioso. Gomlei Hassadim, aquele que pratica boas ações. Diz para a gente a lei judaica, não é algo alegórico, mas é a lei judaica. Se você observa uma família, não só um indivíduo, mas uma família, que eles não têm essas 3 características. Por exemplo, eles são aspanim, têm essa arrogância ou essa audácia, assim por diante. Verifique bem a linhagem deles. Assim diz a Halachá, a lei judaica. Verifique, porque talvez, possivelmente, eles acabaram entrando no povo de Israel e não são do povo de Israel. Chega a esse ponto. Coisa que a gente não vê em outros traços de caráter. Pessoas que se comportam, o cara que Deus nos livre sai matando por aí, o cara que sai mentindo por aí. Não tem esse... É grave, é gravíssimo, tinha pena de morte, etc. Mas para você suspeitar da linhagem dele, ou seja, isso faz parte da genética judaica. E isso tem uma história no Tanakh, que a gente estudou o início dessa história, que é a história dos Givonim. Givonim foi um povo, uma família, aliás, que eles chegaram para Yoshua, que era o líder que conquistou a terra de Israel depois de Moshe, e era proibido o povo de Israel fazer um pacto com uma das nações. Ou as nações fugiam, ou guerreavam, ou eles se submetiam às 7 leis de Noah, submetiam ao povo judeu. Esse povo não queria nem fugir, não queria guerrear, e também não queria se submeter. Então eles fizeram um plano que deu certo, e eles eles se fantasiaram de um povo que veio de uma terra muito distante, vestiram roupas velhas, etc., e falaram, Yoshua, nós não somos daqui, não somos nativos da terra, vamos fazer um pacto de paz. Yoshua não consultou a Hashem, e ele fez um pacto de paz. Passou pouco tempo, descobriram que eles eram nativos da terra. E aí ficou uma situação que o povo, por um lado, eles tinham o direito de agora guerrear contra eles, porque eles foram enganados. Por outro lado, palavra é palavra. Nós fizemos um pacto com eles. Então, eles se tornaram um termo que não existe em outro lugar, mas meio-judeus. Vamos chamar assim, meio-judeus. É carregadores de águas, exatamente. Então, eles iam conviver com o nosso povo. Ao mesmo tempo, eles não vão se submeter ao nosso povo. Então, a questão é como você vai lidar com a questão da assimilação. Se você tem outros povos vivendo entre nós, mas eles estão submetidos às nossas leis, eles cumprem as leis de Noah, e a gente, inclusive, sustenta eles aquilo que é chamado Ger Toshav. A gente tem uma categoria que a gente está bem
distinto deles. Como se faz com uma família, com um povo, que eles fizeram um pacto de paz, a gente não pode maltratar eles, vão acabar fazendo parte do povo. Então eles falaram, tudo bem, agora vocês vão fazer parte do nosso povo, mas, como vocês nos enganaram, vocês vão fazer parte também de uma coisa que não existe, judeu de segunda categoria. Não existe essa colocação. Mas lá, o Yoshua colocou, vocês vão ser sempre aguadeiros e lenhadores. Vocês vão estar como parte do povo, mas esse vai ser o ofício de vocês. E se passaram muitos anos, e veio David, veio David, e na história, quem lembra, vou resumir, mas o Shaul estava perseguindo seu próprio genro. Quando ele ficou sabendo que ele ia perder o reinado e o David seria o próximo rei, ele por muitos anos perseguiu seu próprio genro, querendo matar ele. Uma vez o David ele se encontrou um abrigo na cidade de Nov, onde ficava os Koanim, onde ficava o templo naquela época, e eles nem sabiam dessa guerra interna familiar. E eles deram abrigo para o David, ajudaram ele. Quando o rei Shaul ficou sabendo, ele mandou matar um monte dos Koanim que estavam lá. Eles nem sabiam da história, nem sabiam dessa guerra que o sogro tinha com o genro. E ele mandou matar, e inclusive nesse massacre, ele acabou matando também os aguadeiros e lenhadores que serviam lá no templo, que eram dessa turma de Givonim. Esses Givonim ficaram muito nervosos, muito chateados com o povo judeu. E o tempo passou. Shaul faleceu, quem assumiu o trono foi o Davi. E aqui uma coisa muito curiosa que acontece, que quando você se torna o líder, o chefe, você tem que assumir as buchas do chefe anterior. Você não concordava com a maneira que ele liderava anteriormente. Aliás, você arriscou sua própria vida por causa disso. Não importa. Agora, se é o rei de Israel, você tem que assumir as buchas. Então, o Davi da Amélia teve que assumir a bucha de que o rei que estava querendo matar ele fez errado. E agora, o Davi da Amélia, que era a vítima, no caso, tinha que pagar o preço do que o Shaul fez. É uma coisa interessante da gente entender, quando se assume a liderança, você tem que assumir tudo. Você não concordava com a política do anterior? Não importa. Você entrou lá, agora é você que está representando. E aconteceu uma situação onde eles tinham com eles Yehudim, e eles ameaçaram, eles falaram, se vocês não entregarem para a gente, judeus, que a gente possa literalmente matar, a gente não vai perdoar o povo judeu. E David Amelech tentou negociar com eles, eles foram irredutíveis, não perdoaram por aquilo que tinha acontecido anos antes, e nem era nem com ele, e eles foram realmente cruéis. Então David Amelech falou, a partir de hoje, também uma coisa que nunca acontece, não existe meio judeu, não existe judeu segunda categoria, não existe alguém não fazer parte mais do povo judeu. Mas David Amelech decretou e ele falou, vocês agora não fazem mais parte do povo judeu. Vocês não podem mais se casar com pessoas do nosso povo. E esses são os Givonim. Por quê? Porque a partir do momento que vocês demonstraram essa falta de misericórdia, essa ingratidão talvez seria, porque séculos antes eles tinham sido recebidos pelo nosso povo, vocês não tiveram misericórdia, vocês não tiveram essa compaixão judaica, então, sinal que vocês não são do nosso povo. Nunca houve, nem antes, nem depois, aconteceu isso na história de alguém fazer parte do nosso povo e não fazer mais parte. Esse é o único caso. Por quê? Porque eles não tinham essa genética. E aqui a gente vê como isso realmente faz parte da genética do nosso povo ter essas três características. E aqui a gente pede para Hashem, ajude a gente a preservar essa característica. Porque dentro do não ter, você tem muitos níveis. Dentro do ter, você tem muitos níveis. Então a gente pede para Hashem que eu não tenha essa característica de ser arrogante, de ser cara de pau, de ser audacioso. A gente tem que preservar essa nossa genética. Esse é o nosso pedido. Não vingar. Não vingar. E a gente vê que isso faz parte do povo judeu. Com tudo que a gente já foi perseguido, massacrado, aonde você vê que o povo judeu sai para se vingar? No máximo se proteger. Coisa que hoje, o mau uso dessa característica judaica é falar desculpa por eu existir, desculpa por nós estarmos em Israel, desculpa por estarmos aqui, na verdade eu nem deveria estar existindo. Então isso é digamos assim, um mau uso dessa característica natural do povo judeu. Você não encontra isso em nenhuma outra nação. Nenhuma nação está se desculpando pela sua existência. Pelo contrário, você está lutando pela sua existência. O povo judeu é o único que está apologizing, está pedindo desculpa pela sua existência. Né? Agora, há pouco tempo atrás, quem lembra, faz um ano e pouco, Israel estava, os mísseis estavam caindo
em Gaza, etc. Então Israel ameaçou que ia entrar em Gaza. Aí quando eles estavam na porta de Gaza, todos os ratos, como eles chamam, os terroristas foram lá para os túneis, aí Israel bombardeou de cima. Mas no dia seguinte estavam pedindo desculpa na ONU. Desculpa. Então isso é um mau uso de uma característica boa que a gente tem. Acontece, certo? Às vezes a pessoa é humilde, mas é humilde demais. A pessoa é misericordiosa, mas aquele que tem misericórdia de um perverso, ele está sendo perverso. Porque ele está, na verdade, permitindo que o crime possa se perpetuar. Podemos continuar? Certo? Terceiro exemplo e último por hoje do Azus Panim, dessa audácia. Tem uma lei muito curiosa na lei judaica, que é a seguinte. Se eu chego e falo para fulano, você me deve R$100. O cara fala, não devo. Ok, pode ir para casa. Na frente de um tribunal. Não tenho provas, estou sem o documento, fala, não devo. Mas se eu chego e falo para a pessoa, você me deve R$100, e na frente do tribunal ele fala, não devo 100, eu devo 50. Então ele precisa fazer o quê? Mostrar que deve 50? Não, ele vai ter que pagar os 50 e sobre os outros 50 ele jura. Ele jura que não deve. Quando eu nego completamente a dívida, se você não tem provas, eu não tenho que jurar nada para você. Se você não tem provas, traz provas, aí a gente conversa. Se você não tem provas, eu estou livre. Agora, se você me acusa e eu concordo em parte, modeb mixat, na linguagem talmúdica, eu concordo em parte, agora sobre a outra parte eu preciso jurar. Por quê? Porque quando alguém me emprestou dinheiro, quem vai ter coragem de falar para o cara, não te conheço? O que a gente faz normalmente? A gente, né? O que as pessoas fazem? Não é bem assim. Eu devo, mas já faz tempo, já esqueci. Eu devo mais ou menos, devo metade. Porque você não tem a cara de falar para ele, olha, não te devo. A pessoa foi lá, te emprestou dinheiro, na hora que você precisava, você vai conseguir encarar ele e falar, não te conheço, não te devo nada? Então, quando ele já deu uma brecha, então você pressupõe, bom, pode ser que realmente ele deve 50. Mas muito provável que aquele que está pedindo 100, porque ele realmente, o cara deve para ele 100. Mas ele está sem dinheiro agora. Então, o que ele fala? Devo 50. Depois eu me viro com os outros 50. Pelo menos não fica tão mal assim. Juros é outro problema. O judeu não pode cobrar juros. Mas é uma pergunta interessante. Se a pessoa... Mas no juros... Pode. Certa vez, uma vez eu estava conversando com um advogado e ele falou que esse pessoal que vai para essas delações premiadas, etc., então, eles ficam falando assim, você admite que você fez isso, você admite que você fez aquilo. Esse advogado dizia que ele orientava para o cliente dele, nunca admite que você fez nada errado. Aí, por quê? Porque quando no momento que você confessa um crime pequeno, aí você nunca vai ser absolvido. Porque ao admitir um crime pequeno, você já admitiu que tem culpa. Olha, o Lula fez isso direitinho. Podemos dizer que ele realmente negou o tempo todo. E anteontem o Lewandowski tirou a última das últimas acusações. Ele tá? Ele pelo jeito, ele nunca admitiu nada. Se você admite um pouco, você já... Se você admite um pouco, você nunca vai ser absolvido total. Sem som. Você já admitiu. Sem som de novo? Como tá sem som? Mordecai, tá ouvindo, Mordecai? Melina, tá ouvindo? Não. Estão ouvindo ou não? Tá ouvindo, ótimo. Ok, obrigado. Tô ouvindo. Ok, mas olha que interessante. Por que eu trouxe essa lei? Porque não é apenas Continua algo filosófico. sem som. Só para você. Aqui o pessoal está ouvindo. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso é uma lei. E uma lei monetária. Algo legal que você aplica. Uma natureza humana que você aplica isso na lei. E você fala o seguinte, se ele negou completo, eu presumo que um Yodi com o outro não vai ser audacioso. Ele não vai ter a coragem de falar, eu não te conheço para uma pessoa que te prestou um favor. E assim fica a lei. Eu estou absolvido, estou zerado. Na hora que eu já confessei minha metade, aí tudo bem. Aí tem o juramento, que é um juramento bíblico. A Torá te obriga você a jurar sobre a outra metade. Então, sem som. É só você, tá todo mundo com som. Para a Torá tem que jurar nesse caso. Tem três juramentos que é uma obrigação você ter pela Torá, e esse é um deles.
Um juramento que você, se você é colocado nessa situação, você vai ser obrigado a jurar, a não ser que você queira pagar. Acontecia antigamente, a pessoa preferia pagar do que jurar. Porque um juramento é uma coisa tão pesada, apesar que você tem certeza que você está jurando corretamente, mas é algo muito pesado. Você prefere, sabe o quê? Prefiro pagar do que ter que segurar uma Torá na frente do tribunal. Eles ameaçavam a pessoa, falavam quão grave é um juramento. Não quero passar por isso. Então, paga e está acabado. Poderia acontecer isso. Certo? Mais 2 minutos? Ok. Aí você fica aí até meio-dia, como a gente combinou. Então, só para concluir essa primeira característica, tem uma explicação, voltando ao Pirkei Avot, que ele diz que Aspanim Lageinom, né, o audacioso que vai para o purgatório. Então, uma maneira de midrash, digamos assim, de drush, não literal do Pirkei Avot, mas dá para a gente reinterpretar isso de forma positiva. O que significa isso? O povo judeu, por outro lado, nós temos aquilo que se chama a gíria Chutzpah Yehudit. O que é Chutzpah Yehudit? Você vai para Israel, você vai saber. Se você não sabe o que é a Chutzpah Yehudit, você vai saber. Tá certo? Do israelense. Israelense, certo. Mas é uma coisa histórica com o nosso povo. O israelense traz isso mais à tona. Como alguém falou outro dia, ele mora em Israel. Lá é o único lugar que a velocidade do som ultrapassa a velocidade da luz. Porque quando você está, o farol é o único lugar do mundo que o farol ele vai de vermelho para o amarelo, para o verde, está soltando, né? Vai soltar os cavalos para a corrida, né? Vai soltar os carros, né? E antes do farol mudar de cor, você já escuta a buzina do cara de trás, certo? Então, a velocidade do som é mais. Mas o que é essa característica? Então, é interessante. Mas quando, por exemplo, teve o caso lá do resgate Entebbe, isso é um exemplo típico da coragem, da audácia judaica. A própria conquista, a própria guerra da independência, a própria existência nossa é graças a alguns, não todos, mas que usaram essa coragem que o ser humano tem, mas usaram essa coragem para atacar, para se defender, atacar os inimigos, etc. Então, às vezes a gente precisa recorrer a essa coragem. E quando a gente recorre isso, na primeira lei do Código de Leis Judaico fala que um Yehudi, ele tem que ser orgulhoso do seu judaísmo. Se alguém vai lá e ri de você, que acontece sempre, que alguém que desmerece você por você ser quem você é, você não tem que dar bola. Não quer dizer que você tem que retrucar, às vezes é necessário, mas, de maneira geral, você seja orgulhoso de quem você é. Esse orgulho é muito saudável. Então, dizem nossos sábios, no sentido mais profundo, Aspanim, aquele que tem coragem, Lageinom, ele consegue enfrentar até o inferno. Você pode colocar ele em qualquer lugar, mesmo no inferno, lá ele vai se dar bem também. Porque ele pode estar rodeado, e aqui em inferno estão falando lá embaixo da terra, depois dos 120, estão falando inferno que a gente às vezes tem que conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Se você é corajoso e usa essa audácia da maneira positiva, você pode ir para o inferno também, não vai acontecer nada. Lá você vai conseguir sobreviver também. Ok, bom dia a todos. O Rebbe, acho que uma vez falou que o problema do judeu começa quando